Oi pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui vai ser só para comentar um pouco sobre a avaliação e o trabalho que vocês fizeram, a prova e a avaliação, para dar um encerramento para o primeiro bimestre e para já deixar claro como é que vai ser o funcionamento do segundo bimestre. Depois eu vou postar o outro vídeo que já vai ser com a matéria do segundo bimestre. Enfim, vocês fizeram a prova, que tinha 2 questões, um trabalho que tinha 3 questões. A maior parte da turma foi bem, poucos que ficaram com nota mais baixa, principalmente quem não entregou a prova ou o trabalho. Quem fez, em geral, foi bem. Mas aproveitando aqui então para fixar o conteúdo da prova e do trabalho, antes da gente partir para a matéria nova, né? O que a gente estudou nesse primeiro bimestre foi esse livro do Michael Sandel, Justiça. A gente foi até o capítulo 5 dele, que é o capítulo que fala sobre Kant. A gente não vai terminar o livro, porque eu quero trazer outros autores ainda na disciplina, daqui a pouco eu falo sobre isso. E só que eu mandei o livro para vocês, alguns de vocês compraram o livro e tal. E se quiserem ler o livro, eu recomendo, tá? Além dos capítulos que a gente trabalhou, quem quiser ainda continuar lendo o livro, eu recomendo. O livro é bom. Tá? Sobre a prova, a primeira questão era aquela questão do trem, né? Que a gente falou lá na primeira aula, que o autor traz lá no primeiro capítulo. A ideia era que a gente fizesse um amarrado. Por que aquilo que é falado lá no primeiro capítulo importa? E aí eu perguntei para vocês, né, no exemplo do trem, que a pessoa vai acionar a alavanca, que pode salvar 5 pessoas, mas matar uma outra, qual seria a postura que estaria de acordo com o pensamento utilitarista e qual que estaria de acordo com o pensamento kantiano? De acordo com o pensamento utilitarista, a resposta era fácil e só tinha uma resposta correta. A resposta era acionar a alavanca, matar um e salvar 5, certo? O pensamento utilitarista leva a essa conclusão porque é a resposta que vai gerar o menor sofrimento para o menor número de pessoas, pelo menos dentre os elementos que a gente tem na questão. Eu não tenho mais elementos na questão para permitir que eu tenha outra resposta. Na pergunta seguinte, sobre o pensamento kantiano, era um pouco mais difícil ou pelo menos permitia um número maior de respostas. A resposta mais simples era não acionar a alavanca, pois acionar a alavanca significa usar uma pessoa como meio para salvar as demais, o que viola o imperativo categórico. E isso seria uma resposta já satisfatória para a segunda pergunta. Mas havia outras formas de responder que gerariam respostas diferentes. Outra possibilidade seria responder que deveria ser observada a intenção. Deveria ser observada a intenção da pessoa que estava puxando a alavanca ou não, porque para Kant o que importa é a intenção, e aí a pessoa poderia desenvolver o raciocínio a partir disso, e isso seria uma resposta de certa forma admissível. Só que eu assinalei para quem deu essa resposta que isso é um desdobramento que está além dos dados que eu estou dando na questão. Com os dados que eu estou dando na questão, tu deveria pressupor que a pessoa está acionando a alavanca para salvar as 5 pessoas e não que ela poderia ter um interesse, algo por trás, certo? Então eu apenas fiz essa observação, que ainda que outras respostas fossem possíveis, que o ideal é não imaginar muito além do que diz a questão, porque eventualmente isso pode gerar um desconto na nota. Desde que tenha sido bem fundamentado, eu aceitei. Alguns eu descontei meio ponto ou um ponto, dependendo de não terem fundamentado adequadamente. E claro, se não fosse nenhuma dessas duas respostas, provavelmente estaria errado. A segunda pergunta da prova era bem fácil, e aí era sobre o capítulo 4. Essa primeira resposta era basicamente sobre o capítulo 2 e o 5, né? A outra pergunta era sobre o capítulo 4 e perguntava qual é a relação que o autor pretende estabelecer nesse capítulo e se vocês concordam ou discordam da relação que ele está estabelecendo. E aqui não era difícil, eu tinha até feito um vídeo sobre isso, e bastava uma leitura atenta do capítulo. O autor traz 2 exemplos, que é a questão do alistamento militar, ser voluntário ou obrigatório, e a questão da barriga de aluguel ser permitida ou proibida de forma comercial, não porque esses exemplos sejam os exemplos que ele precisa tratar no capítulo. Alguns de vocês mencionaram que são exemplos que
tem relação com a moral, não é isso que ele está querendo tratar no capítulo, não tem nada a ver. A questão que ele quer tratar aqui é sobre a relação entre liberdade e igualdade. Eu fiz um outro vídeo e, se vocês não lembram, vocês podem assistir o outro vídeo que está mais completo, eu não vou repetir tudo, mas o argumento central é que quem pensa a partir da lógica de que a liberdade é um direito que deve estar acima de todos os outros, muitas vezes vai indicar que existe maior liberdade quando, por exemplo, o exército é voluntário. A pessoa pode escolher servir ou não. E, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, tem um bom salário para estimular as pessoas a servir. Ou, no caso da barriga de aluguel, também é permitido que seja feito o comércio do serviço de gravidez, porque se a pessoa quer engravidar pela outra e aceita o valor que está sendo pago, isso seria algo que garantiria a liberdade de todos os envolvidos. São pessoas maiores e capazes que escolhem livremente servir no exército ou atuar como barriga de aluguel. Esse seria um argumento para a liberdade. O que ele está querendo dizer é que isso é verdade, mas que se a gente parar para observar os dados, o que acontece é que não parece ser tão livre assim, porque nos Estados Unidos o exército dito voluntário não tem quase nenhum alistado, por exemplo, filho de político do Congresso ou filho de famílias muito ricas. Os muito ricos não querem servir, porque não vale a pena se arriscar a vida. Os Estados Unidos, de fato, participam em investidas militares, então não vale a pena arriscar a vida pelo salário militar, sendo que a pessoa pode ganhar mais fazendo outras coisas. E a mesma coisa a questão da barriga de aluguel, que ele traz ali o exemplo de que na Índia isso acontece muito mais, mesmo, por exemplo, para atender uma família norte-americana. Uma família norte-americana contrata uma indiana para servir de barriga de aluguel e depois ficar com o bebê, porque é mais barato o serviço. Uma pessoa precisa de mais dinheiro na Índia, o dólar vale mais na Índia, então é mais fácil de contratar o serviço. Então o argumento que ele está tentando trazer nesse capítulo é se realmente as pessoas são livres quando a desigualdade é severa, certo? Então essa é a relação que ele está tentando estabelecer. Essa era a resposta mais fixa da prova, e em relação a concorda ou discorda, aí era livre a opinião de cada um se discorda ou concorda, certo? Desde que é argumentado de forma racional e coerente, tanto faz se a pessoa concorda ou não concorda. Eu não dei errado em função disso. A parte primeira que era a parte mais acerca do autor. No trabalho, eu acho que as perguntas eram um pouco mais difíceis, porque vocês tinham 2 semanas para fazer e o trabalho era em dupla, então as perguntas eram um pouquinho mais difíceis mesmo. Na primeira, eu perguntei o que Kant entende que diferencia a natureza humana dos demais animais e o que decorre. E a resposta vocês podem encontrar lá no começo da fundamentação da metafísica dos costumes, que é a razão humana, certo? Kant coloca lá a razão como aquilo que a natureza tem como um dado diferenciador dos homens para os animais. Só que essa razão não é uma razão meramente instrumental, não é uma razão para fazer cálculo matemático. É uma razão que permite que o homem tenha algo que ele chama de uma boa vontade, um valor moral da ação. Essas são as consequências dessa razão, certo? É a segunda parte da questão. Então a consequência é que a gente consiga julgar uma ação como certa ou errada, justa ou injusta. Isso um animal não faz. Certo? Um animal não age com justiça, um animal age com instinto. E ele vai dizer que é isso que diferencia o homem dos animais, e isso vem a partir da específica razão humana. Aqui, bem apertada a síntese, certo? Eu mandei o livro para vocês elaborarem um pouco mais. A segunda pergunta era sobre o imperativo categórico e a regra de ouro, perguntava se era a mesma coisa ou não. A resposta certa era dizer que não, porque o imperativo categórico não depende de qualquer consequência, nunca. E a regra de ouro sim, porque a regra de ouro diz que é fazer aos outros o que tu deseja que façam contigo. E o que tu deseja que façam contigo pode depender de uma consequência, se tu quiser, certo? E eu pedi para dar exemplos diferentes. O exemplo que ele traz no texto é, por exemplo, tu tem um familiar internado, sei lá, tua avó é idosa, está internada, provavelmente vai falecer, e aí ele dá esse exemplo no livro, e aí tu tem uma notícia ruim, tu conta para ela ou não? Talvez ela não viva mais 1 semana, será que ela precisa saber ou não? Pela regra de ouro, tu iria escolher entre contar ou não contar, dependendo do que tu gostaria que fizessem contigo se tu estivesse no lugar dela, se tu estivesse em coma e fosse idosa, certo? Essa seria a lógica da regra de ouro. O que eu faço se eu estivesse no lugar dessa pessoa, o que eu gostaria que fosse feito, é o que eu faço.
Só que o que eu gostaria que fosse feito comigo pode depender de pensamentos consequencialistas. E para o imperativo categórico, não. Para o imperativo categórico, tu vai contar, porque isso é respeitar a racionalidade alheia, a dignidade alheia, que é o pensamento do Kant. Então, não há espaço para ponderar a questão aqui a partir do imperativo categórico, enquanto a regra de ouro permite essa ponderação. E a última pergunta era sobre liberdade sobre o próprio corpo. Se Kant apoia a autonomia sexual e liberdade sobre o próprio corpo e tal. E isso, a resposta também era que não, porque da mesma forma, como a gente estava vendo sobre o imperativo categórico, e o autor aqui também traz, mais para o final do capítulo 5, não lembro exatamente aqui, isso ficava mais para o final do capítulo. Deixa eu ver. É a página 162 em diante, é mais pro final, tá? Porque isso seria usar a si mesmo para algo que é um instinto, uma finalidade, uma consequência, e Kant também vai contra essa ideia. Ele não é contra a liberdade sexual por causa do dogma religioso, não é a religião que é o argumento para ele. O argumento para ele é a utilização do corpo como meio para satisfazer algo que é externo. Esse é o argumento kantiano. Então, perguntei se ele se opõe aos dogmas. Não, ele não se opõe, mas ele também não apoia. Ele não está tratando, ele nem sequer trata do dogma. Ele trata da questão a partir da perspectiva que ele coloca no imperativo categórico. Certo? Então, isso resumia mais ou menos o que eu esperava aí das respostas do trabalho. Eu coloquei comentários para vocês, mas se tiver ficado com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. O segundo bimestre agora, começando, a ideia é que a gente mantenha o mesmo sistema. Eu vou gravando alguns vídeos aqui sobre o conteúdo, vou mandar leituras para vocês. Não tem nenhum livro específico, assim, que a gente vai tratar tantos capítulos quanto esse, então eu vou mandar capítulos de várias obras, mas a primeira delas, que eu já vou mandar o vídeo agora logo em seguida dessa, vai ser o livro do Kelsen, aqui, Teoria Pura do Direito, que a gente vai tratar especificamente do último capítulo, capítulo 8º, que é bem curtinho, tem umas 10 páginas, capítulo 8º, é bem curtinho, tá? A gente vai tratar então da interpretação em Kelsen a partir do capítulo 8º. E eu esqueci de pegar, peraí. Tá pra cá. E depois a gente vai ver o Ronald Dworkin, que é um autor norte-americano, com esse livro aqui, Levando Direitos a Sério. Eu também vou mandar um capítulo para vocês e falar sobre, tá? Claro, se vocês tiverem interesse, esses livros aqui, eu garanto para vocês que, sei lá, pelos próximos 60 anos que vocês atuarem na área jurídica, não serão desperdício. Mas, de qualquer forma, eu vou mandar para vocês os capítulos que a gente vai usar em aula. Mas se alguém quiser ir atrás, pode ter certeza que é bem mais útil do que qualquer manual ou curso de qualquer outra área do direito. Tranquilo? Então tá. Daqui a pouco eu mando aqui junto também o vídeo que a gente começa a falar aqui sobre Kelsen. Até mais.